Bem-vindos ao 80-20, o podcast onde juntos cozinhamos para uma vida melhor. Eu sou a Inês Chimas, chefe de cozinha natural. E eu sou Mafalda Almeida, nutricionista funcional. 80% são rotinas saudáveis e 20% sem culpa. Aqui o equilíbrio fala mais alto, porque no final todos temos um objetivo comum: viver por mais tempo e com mais qualidade. Neste podcast falamos sem filtros e sem extremismos. Queremos ajudá-lo a digerir novas ideias, a aprender verdadeiramente a cuidar o corpo de dentro para fora e a questionar o que sempre foi rotina. Juntos queremos abrir caminho para a mudança e para o crescimento enquanto indivíduos e sociedade. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Vamos hoje falar de burnout. Hoje nós vivemos numa vida super acelerada, exigente, com este stress prolongado, temos que estar sempre presentes em todo o lado e isso faz com que o nosso tema de hoje seja realmente uma das coisas que impacta sono, exercício, a forma como nós nos alimentamos e, portanto, fez sentido nós trazermos alguém que falasse sobre isso, não é, Inês? Neste episódio vamos ter connosco a doutora Helena Paixão, psicóloga, que nos vem falar do burnout. Quais são as causas, quais são as formas que nós temos de prevenir, as estratégias que podemos adequar no nosso dia-a-dia, o que é que o sono impacta, o que é que o exercício nos traz e como é que a alimentação influencia mesmo o nosso equilíbrio e ajuda na promoção da nossa saúde mental. Olá, Olá, Mafalda, bem, obrigada pelo convite, é um gosto. O que é que achas que mais contribui para o burnout hoje em dia? Olha, Inês, eu acho que uma das coisas que mais contribui são muitos fatores, é mesmo multifatorial, mas uma das coisas é mesmo o multitasking, não é? É estarmos permanentemente em alerta, em modo mais fazer do que modo ser, sentir, conectar. E, portanto, acabamos por estar mais para fora, olhar para fora do que para dentro, não é? E, portanto, estamos numa sociedade que nos convida muito a estarmos com a nossa atenção permanentemente disputada por variadíssimos estímulos. Não é? Como se tivéssemos que estar, por exemplo, permanentemente em modo online. E isto é altamente exaustivo. Não é? Então é aqui um dos fatores que eu diria que é assim determinante para nos impulsionar para quadros de burnout. Olha, por falar nisso, que as mulheres são muito mais multitaskers, há mais tendência para burnout nas mulheres do que nos homens por causa disso? Sim, eu diria que há mais, embora também existe nos homens, mas depois também temos aqui uma questão que as mulheres procuram mais ajuda. Pronto. Mas sem dúvida, nós somos muito mais, não é, multitasking. Temos aqui ainda um peso acrescido às nossas costas, não é? De tudo isto, não é? Somos mães, somos mulheres, somos profissionais e claro que o homem também tem aqui muitos papéis, obviamente, mas eu sinto que nós ainda temos aqui um peso adicional neste sentido, um peso de responsabilidade maior e isto pode ser mais um fator de risco. Sim, sem dúvida. Pois, no fundo, o estilo de vida moderno e esta forma de estar da mulher que quer ser, não digo boa em tudo, mas estar presente em tudo, obriga-nos a estar em várias frentes, efetivamente, e nessas várias frentes, por sermos tão exigentes, a querermos dar o melhor de nós, tudo junto, a certa altura é quase que estar, não é? No final do dia, quando chegas à cama, a sensação que tens é que de alguma forma falhaste em algum lado, portanto deve ser difícil tu conseguires chegar e dizeres este dia foi muito bom, consegui ser ótimo em tudo. Tocas num ponto muito importante, Inês, é que muitas vezes queremos ser super-heroínas e esquecemos que somos seres humanos, não é? E muitas vezes queremos ir ao lugar perfeitamente perfeito e isso também não é sustentável, não é? Não só é utópico como não é sustentável a médio e longo prazo e por isso eu adoro o nome do vosso podcast 80 e nos convida aqui a equilibrarmos, não é? Saúde com flexibilidade e é isto que é o equilíbrio. E nós há bocado antes de começarmos a gravar estávamos a falar da questão do burnout, da pessoa às vezes sentir que está quase. E estavas a dizer, não é preciso a pessoa colapsar para já estar em burnout, não é? Qual é a diferença entre estar muito cansado ou já se estar efetivamente num burnout? Sim, nós em off há pouco falávamos e acho que é importante partilharmos aqui para quem nos está também a ver e a ouvir que não é preciso colapsar para estarmos mesmo em burnout, ou seja, há burnouts funcionais, em que a pessoa continua, aqui como o copo, não é? Continuamos a encher e às tantas ele está a transbordar, todos os dias a transbordar, mas nós continuamos a encher com água. Ou às tantas no limite, não é? Estamos já ali na reserva, mas continuamos ainda, não é? Portanto, às tantas estamos quase a chegar à reserva da reserva.
E, portanto, aqui diria, Mafalda, que esta parte da questão do colapso, não é? No limite pode ser a pessoa mesmo deixar de conseguir funcionar, não é? Portanto, até chegarmos aí às red flags, precisamos estar atentas, e algumas red flags têm a ver precisamente com esta questão do cansaço. Um fim de semana, por exemplo, que já não é reparador, uma noite de sono, que pode ser até, de alguma forma, um sono tranquilo, não é? Aparentemente reparador, mas eu acordo cansada. Umas férias que tive 2 semanas ou 3 semanas de férias, mas eu chego e eu volto completamente exausta. Se foste de férias com filhos, calma, não vais de férias, não é? Claro, temos, pronto, aí temos que fazer esse exercício de diferenciação também, não é? Claro que sim. Mas acima de tudo ao nível da nossa auscultação, não é? Quando tu observas em ti que não tens vontade de voltar, não é? Ao trabalho. E depois aqui na parte do burnout temos 3 grandes dimensões. Temos a dimensão, precisamente neste tópico que falávamos, da exaustão física, mental e emocional. Depois temos uma outra dimensão que é a perda de autorrealização e de autoeficácia, ou seja, mesmo que consigamos dar resposta às situações e que até tenhamos um reconhecimento por parte do exterior, de nós para nós, não conseguimos atribuir-nos essa sensação de autoeficácia, portanto não nos sentimos tão capazes para dar resposta às coisas. E depois temos ainda aqui um terceiro ponto, que é uma dimensão dita do cinismo, ou seja, um distanciamento maior em relação às coisas, às pessoas, às situações, uma perda portanto, aquilo de entusiasmo, aquilo que dava entusiasmo deixa de dar, aquilo que dava vontade deixa de dar, e portanto são aqui 3 dimensões que precisamos mesmo de estar atentas em relação ao burnout. Eu te perguntar isso, se de certa forma te sentiste desmotivada com uma coisa que sempre te motivou, imagina no teu trabalho, se sempre gostaste, ou se isso pode ser também um sinal. Porque isso é muito facilmente confundido com cansaço. Quando estás a sentir desmotivada, às vezes a pessoa diz: não, estás só cansada, vai lá descansar o fim de semana, ou vai de férias, não sei o quê, depois volta. Sim. E se calhar... A questão, exatamente, e às vezes estamos só cansadas, só que a questão é, de facto, se eu estiver só cansada, eu à partida tenho um fim de semana, claro que mesmo com filhos cansados, mas eu sinto mais, do ponto de vista interno há aqui um processo de maior reparação. Vais buscar felicidade a outras coisas e no final do dia, quando chegas a casa, foi um fim de semana bom. Isso. Não é? E se calhar, quando estás num estado de burnout, não chegas a conseguir tirar esse boom. Sim, não consegues retirar tanto prazer, não é? Esta tal dimensão que eu há bocado destacava, não é? Do distanciamento em relação às coisas, às pessoas, às situações. Portanto, não tens tanto prazer naquilo que antes te dava prazer, não é? A tua lente fica de facto menos calibrada para a alegria, para o bem-estar. E, portanto, é tudo aqui mais em modo cansaço, peso, não é? E, portanto, temos que estar atentas a essa parte e tentarmos não chegar à reserva da reserva, sob pena de termos que ser revocados. Claro. Sim, isto de facto é um tema tão atual. Sim, e o que eu estava a pensar também é, se tu tens uma mulher que se calhar verbaliza mais e que fala mais com os amigos e eventualmente até pede mais ajuda, mas não deixa de ser uma pessoa que continua com muito peso sobre ela, não é? Portanto, para ainda encontrar mais 1 hora por semana para ir a um psicólogo, por exemplo, não é? Às vezes eu penso, tipo, só isso também me pode desmotivar, às vezes algumas pessoas que já estão exaustas porque pensam ainda mais e uma tarefa. É mais uma função. Isso, e tocas nesse ponto também é muito importante. A questão pode ser ir ao psicólogo ou pode ser fazer pilates ou outra coisa qualquer, não é? Algo ao nível do seu autocuidado que pode ser muito bom. A questão é mais uma tarefa e quando a pessoa está no modo já de burnout, tudo o que seja pode ser incrível, mas é só de pensar é mais uma tarefa, não é? Eu tinha uma pessoa que acompanhei que ela dizia que tinha que subir escadas na casa dela e, portanto, só de pensar, só de olhar para as escadas, já tem que subir aquelas escadas. Portanto, quando estava já mesmo num processo de burnout, era quer dizer, só de pensar, não é? Como ir para o trabalho só de pensar e que era uma coisa que dava imenso prazer. E depois também aqui um tópico a destacarmos que é a questão do burnout. Há vários tipos de burnout. Isso. E há vários, mas vamos destacar 2 grandes tipos. Há um burnout under challenged, não é? Em que estamos abaixo do desafio, portanto sentimos-nos já por si só naquele trabalho, já é muito desmotivante, não temos tarefas que sejam minimamente estimulantes, portanto, e vamos, não é, entrando ali num processo de desgaste grande. Mas uma grande parte dos burnouts, neste momento atual, destaco aqui a parte do overload, ou seja, gostamos tanto daquilo que fazemos, vestimos tanto a camisola, temos tantos convites absolutamente incríveis, queremos estar em tudo, porque realmente há um sentido também de missão, de propósito, de realização, só que às tantas é tudo muito. E em vez de estarmos em velocidade 4, estamos em velocidade 9 ou 10, já ali a tocar nas red flags, não é? No limite. E, portanto, são aqui sinais de
de alerta. Portanto, burnout não é quem está necessariamente apenas desmotivado em relação, não é? Que nunca gostou do trabalho, pode acontecer, mas a maioria das vezes gostamos tanto do que fazemos, entregamos tanto, não é? Que às tantas perdemos-nos nesse caminho. E não chegas a conseguir perceber se estás cansado ou não, porque até te sentes, mas gostas tanto e ficas tão envolvido naquilo que estás a fazer e te queres tanto. Pois, isso de facto é um... Sim, e é um processo, é perigoso, porque é muito insidioso. O burnout não acontece de um dia para o outro, nós não acordamos e estamos em burnout, não é? Portanto, é aqui um processo silencioso, acumulado, não é? E que às tantas acordamos e percebemos, ok, não dá mais, não é? Eu própria já atravessei por um processo de burnout, precisamente em overload, portanto, vestir tanto a camisola, gostar tanto daquilo que faço. Só comecei a dar por mim que estava quase permanentemente em modo de fazer. Não é? Quando tenho os meus próprios filhos a dizerem, mãe, estás sempre a trabalhar. Portanto, isto é aqui uma grande linha encarnada e não é uma vez, não é? Portanto, portanto, o nível de exaustão começa a ser muito grande, isto no meu caso, me aconteceu, não é? Portanto, estas questões que falámos há pouco, ou seja, em relação à minha função como psicóloga, eu felizmente nessa área teve assim ali numa bolha, felizmente, que eu consegui gerir e, portanto, nunca perdi o entusiasmo e o sentido de autoeficácia e de realização. Mas no que toca à minha parte de empreendedora, estava a ser mesmo overwhelming. Pois. Overwhelming. E, portanto, tudo aquilo que me dava gosto, prazer, passou a deixar de dar. Começou a dar menos, ou seja... E neste momento sinto que não tenho necessariamente que estar em todas, essa expressão, redefinir limites, não é? E, portanto, ia cada vez mais a alternar um modo de fazer, que está tudo certo, não é? Gosto muito de trabalhar, daquilo que faço, mas redefinir limites da forma como o faço. O trabalho é um organizador mental por excelência, mas precisamos de o fazer em consciência, em equilíbrio, e a alternar muito o fazer com o modo cada vez mais ser, sentir, estar, com presença consciente. Continuares a ter gosto naquilo que fazes. Quando entras em piloto automático, em alguma coisa, é muito rápido quando passas para o outro lado, não é? Muito rápido. Tens de ter esta capacidade de ter consciência. Se gostas e se queres preservar, até podes querer fazer muito, mas enquanto chegares a casa e deitares e disseres, isto hoje foi muito bom. Quando passares para o outro lado e começares a dizer, amanhã tenho outra vez... Isto já começa a ser um sinal de alerta. E não quer dizer que a pessoa não tenha, mas vale a pena parar-se, voltar a reorganizar e voltar a... Não é? Sinto muito esse... Muito importante, muito importante. Agir. Sim, e quando começamos a notar aqui uma outra parte, que é a questão do nosso corpo, não é? O corpo fala, não é? Às vezes, como eu costumo dizer, meio a brincar, mas muito a sério, que às vezes não fala, grita, não é? Aliás, ele vai falando, quando nós não o ouvimos, ele começa a gritar. E às tantas precisamos mesmo de escutar, não é? O que é que o corpo nos está a comunicar? O que é que as nossas emoções nos estão a sinalizar? As nossas emoções são fonte de informação, não é? E se estivermos mais, como estavas a dizer, em modo piloto automático, nós não vamos conseguir notar o corpo. Ele está sabiamente a falar-nos, mas nós não o ouvimos. As emoções estão aqui a começar a sinalizar, por exemplo, a irritabilidade, que é aqui um indicador também de burnout, irritabilidade, a desmotivação, como já falámos, mais ansiedade, portanto, tudo isto, no limite até tristeza, porque depois o burnout, se não for bem, enfim, se não for identificado a tempo, atempadamente, pode mesmo escoar depois em depressão. Claro. Portanto, precisamos de estar atentas a tudo isso. Tu consegues identificar sintomas físicos, por exemplo? Físicos, dores, a pessoa acordar à noite a suar ou acordar de manhã e ter dores de articulações ou sentir-se mais rígido, sim. Mas estás-me a perguntar, eu pessoalmente... Não, estou a perguntar num caso de burnout, se tu fisicamente, para além deste lado todo emocional e do peso que carregas, tens alguma parte física que tu... A parte somática pode estar muito presente também, sim. É que eu acho que isso é interessantíssimo perceber-se, porque são outras formas de se ganhar... E tocaste em vários pontos, que pode ser de tudo um pouco, depois depende muito de pessoa para pessoa, não é? E cada organismo é um organismo único. Podem ser dores articulares, sobretudo mais dores de cabeça, isto é muito frequente em situações de burnout. Eu e a minha equipa acompanhamos cada vez mais pessoas em quadros de burnout ou pré-burnout e uma das queixas do ponto de vista somático que referem são precisamente dores de cabeça, muito, muito frequentes, sobretudo. Intensas, mas sobretudo mesmo muito frequentes. E dores de estômago, a questão de perturbações gastrointestinais também mais marcadas, portanto pode ser um bocadinho aqui de tudo um pouco, depende depois muito de pessoa para pessoa, vai se manifestar.
mais em determinada área, porque nós também, cada um de nós tem Se eu carregar áreas... aquilo, tem o seu, Exatamente, não é? é isso. Temos áreas mais vulneráveis no nosso corpo, não é? Cada um tem as suas mais vulneráveis. E a verdade é que intestino-cérebro está ligado e, portanto, temos aqui um tema que nós gostamos muito, não é? Sim. E eles estão sempre, exatamente, eles sempre é comunicação. Portanto, essa parte toda, de facto, da pessoa, quando está mal ou quando se sente em baixo, é normal que sinta que reage até a todos os alimentos. Claro. Não é? Eu às vezes tenho comigo aqui na cozinha, vêm ter comigo para aprender a cozinhar, não é? Para ganhar consciência do corpo e tudo, mas para aprender a cozinhar essencialmente. Mas eu, como trabalho com uma alimentação anti-inflamatória, acaba por ter muito subjacente a pessoa, ao fazer uma mudança alimentar e ao começar a introduzir alimentos de qualidade e nutritivos, começa a tirar aqueles que não interessam. E então começa naturalmente a sentir-se melhor. E é muito engraçado quando, semana a semana, vou voltando e é incrível ver o efeito, não só exterior, mas do próprio, a forma como percebem que o corpo reage, muda. Pronto. E na verdade acaba por ser um tema que acaba por falar muito, porque começam muitas vezes a dizer, mas eu acho que reajo a tudo. Eu ontem comi um chocolate, mas eu nunca reagi a chocolate. Porque o corpo está tão sensível que já reage a tudo na prática e na verdade não é necessariamente aquilo, não é? Sim. Quando começa a corrigir, depois começa imediatamente a conseguir reagir a tudo aquilo que achava que já não reagia. Mas quase que entram num cenário um bocadinho obscuro de eu nem posso fazer nada, eu nem posso ir jantar fora porque tudo como cai mal. Eu não posso, não é? E portanto parece que de repente há assim Isso, sim, e esse tópico, não é? Porque aquilo que nós, a forma como nós estamos a dialogar connosco, as nossas narrativas mentais, não é? Impactam muito também nas nossas escolhas alimentares. Não é? Tal como a alimentação, tudo o que nós ingerimos, que pode ser uma medicação natural, não é? Se for uma dieta como anti-inflamatória, como estavas a dizer, um regime alimentar, não é? Tudo isto vai depois impactar também na nossa saúde psicológica, não é? Então temos muitas vezes que olhar para esta conta do iceberg, porque se eu tiver só a questão, por exemplo, de como a batata frita, não como a batata frita, como uma folha de alface, isto é importante olharmos, mas é a ponta do iceberg, não é? Temos que ir mais a fundo, perceber quais são as crenças que eu tenho em relação à alimentação, quais são as legendas que eu estou a colocar, o que é que eu estou aqui a alimentar em termos de diálogo interno e que está a impactar, não é? Na forma como eu me sinto, na forma como eu me posiciono nas minhas escolhas alimentares. E lembrarmos que saúde é saúde física e mental, não é? Portanto, eu acho também fascinante este eixo aqui, intestino-cérebro, porque está mesmo tudo muito de mãos dadas, não é? E aqui no intestino nós temos milhões de neurónios, não é? Passeferos, que nos ajudam também aqui a produzir a questão também da serotonina, não é? Que depois tudo isso vai influenciar o nosso bem-estar, sem dúvida. E se a microbiota estiver desregulada, o nosso humor, não é? Vai tender também a estar mais desregulado, o sistema nervoso mais desregulado, tendemos também a ter níveis de ansiedade mais elevados e eventualmente mesmo até questões de depressão. E os ataques de pânico, as pessoas têm uns ataques de pânico, às vezes até durante o dia, mas há muitas pessoas que acordam durante a noite com ataques de pânico. Isso também são sintomas somáticos deste burnout, por exemplo? Ou já pode entrar noutro espectro, mas ansiedade? Ataques de pânico, sim, está aqui dentro da categoria da ansiedade, não é? Portanto, é uma forma também de ansiedade, é um expoente máximo de ansiedade, não significa que a pessoa esteja em burnout. No entanto, podem por vezes ser aqui concomitantes, não é? Portanto, um quadro de ansiedade e um quadro de burnout muitas vezes também estão de mãos dadas. Sim. Eu tenho uma questão muito que eu acho que é muito específica, pelo menos na forma como eu vejo estas questões. Se tu estiveres em burnout e imagina, depois uma baixa, se tu já estiveres num espectro quase de depressão, ou já estiveres mesmo em depressão por causa do teu burnout, essa baixa não vai ser pior do ponto de vista da depressão, não do burnout, porque tu vais descansar, mas não é pior a pessoa estar de baixa quando está deprimida. É uma questão importante, Mafalda, tem que ser vista mesmo caso a caso, não é? Okay. Tenho que ser aqui muito cautelosa na resposta, porque de facto eu e a minha equipa atendemos de facto muitas pessoas, que algumas pessoas de facto beneficiam em continuar durante mais algum tempo de baixa e outras pessoas já não beneficiam. Depois também depende do tipo de burnout que estamos a falar que a pessoa tem, não é? Qual é o nível em que a pessoa entrou de baixa, em que nível de burnout, vamos dizer assim, estava, não é? Como é que está a ser também a sua recuperação, quais são aqui os fatores, no fundo, de risco e protetores. Temos que olhar um bocadinho desta forma mais macro para depois podermos perceber, sendo que a baixa, naturalmente, é sempre o médico que faça, não é? Claro. Mas eu, como psicóloga, muitas vezes faço relatórios complementares, não é? Também nesse sentido, que é muito importante. Portanto, depende um bocadinho de cada caso.
Ou seja, há situações, por exemplo, se o trabalho for aqui uma fonte inicialmente ou previamente ao burnout, de realização, não é? De prazer, e se a pessoa já estiver numa fase, por exemplo, a trabalhar ao nível psicológico, ao nível de psicoeducação, de reestruturação cognitiva, a conseguir também fazer aqui algumas alterações ao nível de comportamento, redefinição de limites, portanto, já tiver aqui este kit de ferramentas, não é? Mais manuseado, mais oleado, se calhar já pode ir para o trabalho, não é? Porque já está a conseguir balizar melhor os limites, então aí pode ser melhor, não é? Efetivamente ir desta forma redefinida para que não entre depois ou não alimente tanto um quadro potencialmente depressivo, não é? Mas se a pessoa estiver mesmo num ponto, como eu tenho, e neste momento tenho algumas pessoas assim, que estão de baixa por burnout e que é mesmo necessário ainda nesta fase manterem-se de baixa. Porque não há qualquer disponibilidade do ponto de vista, sobretudo estas pessoas que eu estou a falar, estou a lembrar-me de 3 pessoas em particular, do ponto de vista cognitivo, de memória, de atenção, de concentração, portanto a capacidade de raciocínio ainda está comprometida, não que a pessoa tenha um problema cognitivo, não é? Mas de facto ficou muito afetada por isso. Então ainda não, estas pessoas em particular ainda não se sentem capazes, nem há benefício nesta fase ainda voltarem ao trabalho. O que se trabalha internamente, não é? Em terapia, depois muitas vezes no dia-a-dia a pessoa começar aqui a conseguir voltar a ter, a dar um novo sentido à sua vida, de uma outra forma, enquanto está de baixa, não é? A começar a fazer coisas que a ajudem a voltar a ganhar o brilho no olhar, não é? No fundo, percebermos como é que estamos a viver o nosso dia, não é? Porque esta questão do burnout temos mesmo que repensar muito como é que estamos a viver o nosso dia, não é? Irmos aqui um bocadinho back to basics, não é? No fundo é reeducar, não é? Eu acho que é uma pena chegarmos a este ponto, mas acho que a sociedade moderna, a vida dos dias de hoje, presta-se muito a isto, não é? Nós temos que estar presentes em muitas frentes. De facto, podemos gostar muito daquilo que fazemos ou não, mas é muito fácil chegar a uma situação de burnout. Eu acho que há aqui 2 pontos. Um deles é tentarmos perceber o que é que nós conseguimos fazer para não chegar a burnout. Tipo, que estratégias é que podem existir para que uma pessoa... Pode ser, inclusive, para aqueles que já sentem que de alguma forma podem estar em burnout, como é que podem contrariá-lo? Sem dúvida, ter uma consulta de alguém que nesta fase consegue orientar. Mas o que é que podem fazer? Mas para aqueles que não estão, tenham tipo como sinais de alerta do que é que deve ser uma organização, ou como é que se devem... Acho isto muito importante. E depois, gostava também de conseguir perceber para quando estamos, ou detectamos um burnout, dependendo dessa fase em que nós estamos, depois paramos de trabalhar ou não, ou os ajustes que sejam necessários, isto é uma coisa que normalmente demora depois quanto tempo para conseguir recuperar? O que é que isto... Sim, se calhar podemos começar por este tópico aqui, o último que falaste, da recuperação. É muito variável. Depende muito, lá está, da gravidade do quadro, não é? Portanto, há pessoas que não têm necessariamente que ficar de baixa, não é? Podem começar a fazer uma psicoeducação, não é? Em termos de reorganização e reajuste de rotinas que as permitem começar a abrandar um bocadinho o ritmo e podem continuar, não é? A manter-se ativas, ou seja, vão recuperando ao mesmo tempo que estão funcionais, mas de uma outra forma, não é? E há de facto pessoas, como falámos, não é? Que estão mesmo com necessidade de entrar em baixa médica, e aí depende mesmo temos situações que podem ir, por exemplo, imagina, isto é só um número, não é? Pessoas que estão 6 meses de baixa, pode acontecer. Pode ser menos tempo, pode ser mais tempo. Tu sentes que essas pessoas, depois de estarem de baixa e tendo feito um bom trabalho elas próprias ao nível de reconstrução e de reorganização e de tudo, normalmente conseguem voltar à vida bem e não voltam? Ou sentes que é uma coisa que depois acaba por ser recorrente? Há um fator de risco adicional, Pronto, não é? isso. Sim. Quando há uma vez burnout, acaba por haver, não determina necessariamente que a pessoa vá voltar a ter um burnout, mas é um fator de risco. Sim, é uma alerta. Sabes, isso é o teu padrão de comportamento, não é? Não sei, estavas a falar e eu penso, pronto, eu sou aquela pessoa que está em burnout para uma vez por ano. Sei lá, eu identifico-me com tudo o que estavas a dizer. Mas eu acho que isso, de facto, realmente é muito difícil. Até porque eu penso em empresas. Se tu tens um ambiente, estás numa equipa, por exemplo, numa empresa que é super complicada pela chefia que tens, e vais de baixa durante aqueles 6 meses. Quando tu voltas, se a tua chefia já era complicada, quando tu voltas ainda vai ser pior, porque tu vai cair em cima porque foste a parte fraca que teve que ir de baixa por causa daquela pessoa. Portanto, se era um bully, ainda vai ser pior. Portanto, eu imagino
até a reorganização que é preciso dentro da empresa para que essa pessoa, por isso deve haver muito medo também da própria pessoa que está num burnout, numa situação destas, porque nós não temos isso, felizmente nenhuma das três, nós trabalhamos de uma forma muito independente e conseguimos gerir muito bem, se sentimos que as coisas não estão bem, olha, começas a dizer que não, e que é difícil para nós, não é? Qualquer uma de nós. Mas se tu tiveres numa empresa, eu começo a dizer que não, mas custa-me horrores, é-me sacar. Eu cada vez fico mais vezes. Quando se trabalha com Eu também, gosto mas e custa-me. com vontade Sim, sim. de correr bem e de conseguir chegar às pessoas, não há nada melhor do que ter o retorno, que é de facto virem ter contigo. Nada custa mais do que de repente. Sim. Não é? Sim, mas é isso, repara, para nós, se tu tomares uma decisão, é como quando nós engravidamos. Nas nossas profissões, engravidares e ires de licença, é uma coisa que tu já sabes que pode ser complicado, porque mesmo o próprio dinheiro, etc., a tua empresa pode ir um bocadinho mais abaixo, mas depois quando voltas as coisas recuperam e tu estás preparado e organizas-te para isso. Uma pessoa que esteja numa equipa destas e que esteja numa empresa, como a maior parte das pessoas trabalham, não é? Empresas com equipas grandes, etc., eu penso muito nisso. Deve ser difícil para a pessoa tomar a decisão de pedir uma baixa médica ou de facto encarar de frente que está a precisar, porque ao voltar tu tens muitos estigmas, não é? Preciso de uma pessoa com uma autoestima muito grande e com muita estabilidade, com muito autoconhecimento, para conseguir chegar e dizer isto foi para mim, não quer saber da minha chefia, pronto, agora levo com eles, Sim, sabes? De uma outra maneira. É todo um tema, difícil. é todo um tema, Mafalda, e tocas num tópico muito relevante e é tão bom podermos estar hoje aqui as três a falarmos sobre este tema que já estamos, acredito genuinamente, a dar mais um contributo precisamente para desmistificar, não é? O que é isto do burnout? Porque precisamos aqui, hoje em dia, também se ouve falar que ouço muitas vezes as pessoas dizer hoje em dia toda a gente tem burnout. E quer dizer, efetivamente, Portugal, por exemplo, está no topo do ranking ao nível de burnout. Não podemos banalizar nem normalizar. Não é? E baixas psicológicas. Eu tenho imensos pacientes que ou estão ou passaram. Claro, não podemos normalizar neste sentido, não é? Banalizar como se, no entanto, não podemos de todo, não é? Achar que somos fracos porque temos um burnout ou um quadro de ansiedade ou depressão. Não, somos pessoas, somos seres humanos, não somos máquinas, não é? E mais cedo ou mais tarde, se estivermos naquele rol de piloto, não é? Aquela espiral, aquela roda do hamster, não é? Vamos cair lá, mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, não é? Porque o nosso sistema não está preparado para nós estarmos permanentemente em modo fazer e em modo alerta, não é? Sob pena, de facto, de entrarmos no limite, de facto, em burnout ou ansiedade. Então temos que desmistificar isto. Nós não somos fracos porque temos um burnout. Nós somos pessoas. Aliás, cada vez vai-se mais falando aqui em termos de alguns dados, e alguns estudos que até falam precisamente que o burnout é a doença dos fortes. Ou seja, das pessoas precisamente que vestem tanta camisola, que aguentam tanto, que estão sempre a encher o copo, não é? Então portanto... Isso é muito interessante, porque isso, na verdade, torna mais fácil para as pessoas aceitarem que podem estar. Acho isto uma mensagem importante, não é? Porque não é um sentimento de sermos fracos, é importantíssimo. Exato. É ao contrário. Sem dúvida. E quando questão, e lá estás, não é? Não nos escondermos também, não é? No sentido... Porque depois é aqui um ciclo um bocadinho perigoso que é, eu sou tão forte que eu continuo a aguentar. Não, ok, quer dizer, não sou forte nem sou fraca, sou ser humano, não é? Se o meu corpo me está a sinalizar... Dizer que não, tens que saber ouvi-lo. Vamos ouvir, vamos começaste por aí. Tu começaste por aí, eu acho isso importantíssimo, porque acho que não há nada mais importante do que nós conhecemos o nosso corpo, nada, mesmo. E acho que nós não fomos educados para conhecer o nosso corpo, não é? Não fomos. Não fomos. Desde nem as nossas emoções. Tão simples, nem emoções, tão simples como... mas eu não consigo beber leite, sabe-me pessimamente, não dá, mas leite faz crescer, e tu bebes leite, mas tu percebes, não, eu tenho que beber leite porque faz crescer, aquelas máximas, aquilo cai-te mal, não é? Sim. Se calhar até podia ser uma birra de criança que não querias, mas provavelmente ao fim de tanto tempo até seria uma coisa que o teu corpo não quer, porque na verdade, ou é intolerante, não é? Não tem enzima que digere, portanto, tudo isto mostra que nós... Se aprendermos a conhecer o nosso corpo, e acho que todos nós somos capazes de fazer isso de uma forma muito rápida, principalmente quando começamos a desintoxicar e a começar a querer conectar e perceber o que é que nós somos, não é? Nós começamos a perceber não só aquilo que gostamos de comer ou não, do que nos faz bem e do que mete o nosso corpo a funcionar melhor, mas nós começamos a conseguir perceber que se calhar há coisas que nós fazemos e que nos fazem chegar estafados a casa à noite e pensamos, mas eu não gosto disto. Mas porquê que há anos que eu faço isto? Porquê que eu nunca questionei se eu gostava disto ou não? Não é? Tipo...
Parar-nos mais para nos auscultar. pensares, E respeitar. respeitares. E a questão aqui não é passares para o outro lado e dizer, não, eu agora só faço aquilo que me faz sentir bem. Não, nós estamos aqui em comunidade Claro. para que os outros estejam bem e para tudo. Mas de facto é importante que nós saibamos que se de facto aquilo nos está a fazer mesmo mal, estamos a precisar de dar uma paragem, Redefinir alguma de redefinir, coisa, não é? de reposicionar, de aparecermos mais fortes, de forma a que aquilo seja mais tolerável, não é? E isto é importante como exercício para nós próprios. Eu acho que quando nós começamos a ter esta capacidade de conhecimento de corpo, tudo é muito mais simples a partir daqui. Completamente. Tudo. Subscrevo e acrescento precisamente também esta questão, tal como estavas a dizer, nós não somos educados, não fomos educados, não é? Para conhecer o nosso corpo, não fomos educados para nos conhecermos no todo, não é? Portanto, acrescento aqui a dimensão psicológica e emocional. Ninguém nos ensinou a lidar com emoções. A Manirabita não chora, não é? O rapaz também, muito menos, não é? Portanto, este tipo de... Exatamente, o homem forte não chora. Portanto, este tipo de máximas que ficaram tão enraizadas que ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, continuam a estar presentes em escolas, em muitos sítios. Assim, tu ouves logo uma educadora a dizer uma menina tão bonita está a fazer uma birra dessas para quê? Completamente. Coisas assim, isto Ainda frequentemente, não é? a toda hora, sim. Ou ninguém gosta de meninas birrentas e coisas. Sim. Pois é. Então precisamos de começar aqui a desconstruir, a desmistificar tudo isto, não é? E a começarmos a ampliar. Por isso é que eu no meu livro, O Poder do Autocuidado, falo precisamente na importância do autoconhecimento, nós começarmos a olhar mais para dentro, não é? Porque ao olharmos para dentro, ao nos conhecermos melhor, ao conseguirmos regular melhor as nossas emoções, não é sobre sermos perfeitos, é sobre sermos humanos mais conscientes, não é? Que vai nos levar também a escolhas mais conscientes na nossa vida e permite-nos estar também mais disponíveis, genuinamente, de uma forma autêntica e saudável para os outros. Claro. Por isso é que autocuidado não é egoísmo. E ganhas mais tu também, porque consegues mesmo estar presente Todos. naquele momento Sim. e por isso quando voltas a ti pensas, não, que bom, não é? Não estás só porque estás, tu quando estás. Isso mesmo. E isto, mas pronto, eu acho isso... É muito importante. É difícil para quem não é? É um caminho, sim. é um caminho, não é? É um caminho que podemos fazer através, por exemplo, de literatura, não é? De biblioterapia, de psicoterapia, de retiros, de workshops. Portanto, temos aqui uma panóplia, não é? No fundo, de ferramentas. Hoje em dia também, cada vez mais, com podcasts como o vosso, não é? Cada vez mais as pessoas têm acesso a informação útil, não é? E científica daquilo que podem, pois cada pessoa à sua escala, não é? De acordo com o seu desenho de vida, com as suas necessidades, adaptar e procurar perceber o que é que para mim pode funcionar. Vamos substituir aqui, por exemplo, um lado mais crítico, severo e implacável por curiosidade, por autocompaixão, não é? Em vez de eu partir logo do princípio daquelas máximas que há bocadinho falavas, não é? Não posso beber leite, ou tenho que fazer isto, ou tenho que fazer aquilo. Vamos perceber como é que o meu corpo reage. Vou experimentar, depois vou afinando, vou-me reposicionando, não é? E isto é flexibilidade, isto é 80-20, não é? Encontramos aqui este equilíbrio. Mas eu não queria deixar ainda de responder à tua questão, como é que... Foram várias todas juntas, não é? De repente... Não, está tudo certo, mas esta é muito importante percebermos e refletirmos que é a questão como é que podemos intervir ou prevenir, não é? Acho que isso é E eu destaco aqui 3 grandes dimensões. Uma ao nível individual, ou seja, nós de facto, à luz do que falávamos agora, não é? Portanto, começarmos a ampliar mais o nosso mundo interno, o autoconhecimento, o nosso vocabulário emocional, não é? O que é que as minhas emoções me estão a sinalizar? Elas não são boas nem más, são emoções. É certo que algumas são bastante desconfortáveis, nós não gostamos de estar irritados, tristes, ansiosos, mas isso é uma fonte de informação, se eu conseguir identificar, gerir com curiosidade e gentileza, não é? Então podem se tornar nossas aliadas, por exemplo. Então começarmos a auscultar mais o nosso corpo, não é? Físico, mental e emocional, começarmos a dar resposta de forma mais consciente às nossas necessidades, não é? Portanto, a respeitar o outro sim, mas não nos podemos esquecer de nos respeitar a nós, não é? Então às vezes dizermos um não ao outro com respeito, não é? No fundo, o que é que significa? Que estamos a dizer um sim a nós, não é? E isso é muito importante. Isto é uma dimensão, esta dimensão individual do nosso autocuidado, e depois lembrando que o autocuidado é pessoal, é intransmissível, não é? Portanto, não é aqui sobre uma lista interminável em que temos que fazer check a tudo, não é? Portanto, isto é sobre, se fizermos isso, já estamos num registro mais robótico, quase de reféns do perfeccionismo, e nós precisamos de sair disso. Não é? Precisamos de adaptar aqui o que é que para mim me serve, o que é que eu preciso agora, não é? É ótimo fazer exercício assim, é ótimo fazer aquilo, ok, mas isto serve-me para mim agora, eu consigo, é sustentável? É, ok, então posso introduzir. Se não é,
Posso introduzir outra coisa, não é? Irmos procurando aqui ao escutar. É autoconhecimento. Uma segunda dimensão, que é a dimensão social, não é? Portanto, aqui para nós, de nós para nós e também entre nós. Portanto, aqui a parte do suporte social é muito, muito importante. Nós não nos podemos esquecer que somos seres sociais e relacionais, não é? Então, procuramos também estimular relações que sejam de qualidade. Libertar-nos de relações que nos podem ser mais tóxicas, não é? Irmos colocando limites, não tem que ser nada necessariamente radical, pode ser ou não, mas passa muito também por redefinição de limites e investirmos aqui em relações de qualidade, saudáveis, é muito importante também. Uma fonte aqui de, no fundo, uma rede de suporte saudável. Ajuda-nos também a prevenir. E depois, a parte mais corporativa, ou seja, ao nível empresarial, de alguma forma, quando estamos a falar de burnout, há vários tipos de burnout, mas, enfim, a classificação propriamente dita refere-se muito à parte do trabalho, não é? Então, olharmos aqui para esta parte de como é que as empresas estão a lidar com os seus colaboradores, não é? E aqui há coisas que podemos fazer. Eu, por exemplo, dou cada vez mais workshops e formações a empresas neste sentido de promoção de um estilo de vida mais consciente, mais saudável, alicerçado aqui no autocuidado profissional, neste âmbito, não é? E as próprias empresas começarem a perceber o que é que podem implementar que ajude a que os seus colaboradores tenham mais segurança psicológica, não é? Por exemplo, para dizer alguma coisa que não concordam, não é? Ou para poderem dizer que não conseguem aceitar mais algum projeto porque já estão sem mãos, não é? Exatamente. O que acontece é que, por vezes, dentro das organizações não há segurança psicológica, há um clima tão tenso, não é? De pressão, de tensão, de crítica, não é? Que as pessoas se sentem com medo de dizer que já não conseguem aceitar mais um projeto, por exemplo. Também. Ou o que estavas a dizer também dessa questão do autoconhecimento e autocuidado, se for uma pessoa que se calhar seja, lá está, eu acho que isto também tem muito a ver com a tua autoestima. Se tu tiveres um bocadinho uma autoestima mais baixa, podes ter medo de dizer que não por achares que aquele não vai significar que se calhar já não vais ser promovida ou que vão dar outros desafios interessantes a outra pessoa ou que vão achar que tu não és capaz, não é? Se tu tiveres um bocadinho isso em mente, não é? Porque eu acho que nós não dizemos que não porque gostamos dos desafios todos e queremos agarrá-los, não é? Mas há o outro lado, que é a outra pessoa que sente que nem sequer pode dizer que não. Isso. Há pessoas que não conseguem dizer que não porque querem muito agradar ao outro, não é? Têm muito medo. Porque é que querem agradar, porque têm muito medo, não é, da opinião do outro, o que é que o limite lhes possa acontecer ao nível da própria posição na organização, não é? Então, tudo isto é um trabalho, não é? Gradual, mas cada vez mais há também mais empresas a apostarem neste trabalho e sinto muito feliz por isso. Uau, Isso é interessante. Olha, ia fazer uma questão, que é um amigo meu só reparou que estava em burnout porque ele deixou de dormir. O sono afeta o burnout afeta o sono? Como é que isto é? Uma relação direta? O sono é aqui um dos pilares do autocuidado e da nossa saúde física e mental, não é? Portanto, se nós não temos um sono suficientemente reparador, isso vai interferir muito na qualidade do nosso dia e também a qualidade do nosso dia. Aliás, cada vez há mais autores especializados em sono que falam nisto, não é? O sono prepara-se durante o dia, não é? Portanto, como é que eu estou a viver o meu dia? Se eu estou a viver o meu dia em overload, supercarregado, em piloto automático, eu vou levar isso para o meu sono, não é? Então, retroalimentam-se, da tua questão, não é? Portanto, sim, muitas vezes aparece através do sono. E em homens é muito frequente. Portanto, vir aqui este sinalizador do sono. Pode não haver outros, pelo menos aparentemente, que eles consigam identificar, mas o sono. Eu e a minha equipa, nas consultas, recebemos mais mulheres, temos um público mais feminino, mas também atendemos homens, e os homens que chegam até nós em situações de burnout, a maior parte deles vêm com questões do sono. Do sono, engraçado. Mas deve ser mais difícil, não é? Porque se o homem não pede ajuda, e se calhar também não verbaliza tanto, deve ser mais difícil, até para ele próprio assumir, ou para alguém que esteja à volta dele dizer, olha, se calhar estava na altura, seja qualquer coisa por ti. Sim. Não é? Deve ser bem mais difícil, porque nós falamos muito mais dessas coisas. Sim, está ligado muito a estas questões que falávamos, não é? Destes mitos, destas crenças, destes preconceitos, não é? E o homem tem uma grande pressão também, não é? Se nós, por um lado, temos que falar, como falámos há pouco, porque multitarefas, não é? Acumulamos, fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo, não é? E uma série de tarefas ficam mesmo a nosso cargo, mas o homem lida também muito com estas questões, não é? Este peso, esta herança que ainda está presente, menos, mas ainda está, de não se pode chorar, não se pode manifestar, não é? Emoções, não se pode dizer que se está em burnout. Portanto, temos que desconstruir isto. Isto é um trabalho importante.
Mesmo. Quais são os pilares que são importantes para conseguirmos evitar um burnout ou para conseguir combater um burnout numa fase inicial? Sono, recuperador, não é? É o que te permite ganhar o equilíbrio e voltares a acordar com energia e com o corpo pronto para assumir um novo dia. Exercício para te cansar durante o dia inteiro, que é para chegares à cama cansada. E liberta E mais, endorfinas, né? com a memória da saúde mental. Mais relações boas, não é? Sim, relações de qualidade. O sono é uma espécie de reset mental, físico e emocional que nós podemos, é um botão, não é? Podemos descarregar, não é assim que funciona, não. Mas se nós tivermos um sono reparador, uma boa higiene de sono, funciona assim como um reset emocional e é espetacular. O exercício físico, sem dúvida, Inês, porque é mesmo aqui eu digo muitas vezes, é uma espécie de um ansiolítico e um antidepressivo natural. Que nos ajuda também aqui a ativar, não é, neurotransmissores como a dopamina, serotonina, responsáveis por bem-estar, prazer, alegria, libertar endorfinas, portanto, e chegamos a casa completamente renovados, não é? E nesse ponto, só que uma nota de rodapé, que considero que é muito importante também substituirmos aqui a motivação por compromisso. Ou seja, nós muitas vezes em relação ao exercício físico ainda estamos muito reféns, fala-se muito de motivação. A motivação também faz parte, certo? Mas tens um compromisso, tens que ir, ponto. Isso, certo. Há dias Se eu que tivesse só espera estar motivada, não ia estar. mas há muitas pessoas que têm essa ideia ainda, Sim. não é? Portanto, eu não estou motivada, então... Então não vou, ainda não é o meu tempo, ainda não é o meu tempo. Já fui ontem. Mas isso com a alimentação é igual. Não vais estar à espera. É igual, nas consultas às vezes a pessoa diz, não, agora não estou motivada para continuar. Bem, nunca vai estar, não é? Porque se não é aquela perspectiva de mudar todos os dias um bocadinho qualquer coisa. Isso, e na psicoterapia é igual, portanto, então substituirmos aqui a motivação por compromisso, não é? Bom. Compromisso no sentido de uma espécie de disciplina amável, não é nada rígido, não é? É os 80-20 que eu adoro, não. Que é isso, não é? Um compromisso, de facto, nos leva a manter o foco que nos permitir, mesmo que não tenhamos motivação. Depois, destaco aqui sim as relações sociais que sejam construtivas, que sejam aqui saudáveis, que nos acrescentem valor. Nós possamos ter momentos em que damos umas gargalhadas, que partilhamos quer conquistas, quer vulnerabilidades com pessoas em quem confiamos, é espetacular. Este sentido de pertença, de união, nós precisamos disto. E depois destaco também aqui a parte, sem dúvida, do autoconhecimento, que já falámos há bocadinho, portanto, mantermos este foco, não é? Investirmos no nosso autoconhecimento, em podermos fazer uma boa auto-observação, por exemplo, logo de manhã, isto de uma forma simples, mas que muitas vezes nos esquecemos. Em vez de olharmos logo para o telemóvel, em vez de entrarmos logo em modo fazer, nem que seja 2 minutos, ali uma micropausa em que fazemos uma auto-observação. Como é que eu estou? Como é que está o meu corpo agora? Como é que eu me sinto? Dar os bons dias a nós, não é? Muitas vezes damos os bons dias aos nossos filhos, aos nossos maridos. Então, darmos também a nós, não é? Quem é que está sempre connosco? Somos nós próprias. Então, vamos cuidar bem de nós, vamos tratar-nos com amor, com gentileza. Portanto, diria que isto é um ponto não é muito importante. E a alimentação? Alimentação, sim. Iam esquecer. Sim. Não, porque Esse é adquirido. Esse é adquirido. Isso já está aqui bem Olha, potente. estavas a falar aqui na questão do acordar de manhã. De facto, a tendência é agarrarmos todos no telemóvel direto, não é? Até que ponto é que eliminar, não vou dizer eliminar redes sociais, mas criar um horário para a pessoa, quando sai para as redes sociais e se calhar quando sai do trabalho para ir ao e-mail ou para criar disciplina social. Porque sinto também que as pessoas, pelo facto de estarem sempre a absorver social na própria rede, não é só, como é óbvio, temos notícias, temos coisas importantíssimas que vamos, mas também se calhar acabam por estar menos presentes e menos disponível para amigos e para programas, porque sentem que recebem dali, depois sentem que não estão alta, há uma quantidade. Até que ponto é que isso não é uma linha de reação, desculpem, mas sentia, não é uma linha de intervenção importante, Mostrar. porque acho que prende-nos tanto. A mim, eu às vezes dou por mim e estou a fazer alguma coisa e não, eu sou uma pessoa super despedida do meu telemóvel, apesar de trabalhar redes sociais, não sou nada ligada, esqueço-me, ligam, nunca lhe tempo. Porque isso é um fator do Mas sexta fui, sempre se chatearam comigo por ser assim, hoje em dia eu penso, afinal, mas pronto, mas percebo que de facto posso ser chata porque não respondo às coisas durante algum tempo, sou super, mas a questão aqui é, esse desprender é importantíssimo para toda a gente, porque o nós estarmos sempre ligados e com uma obrigação de resposta imediata a tudo é super difícil.
é super exigente. É exaustivo. E, portanto, isso tem que ser uma linha de ataque, ou não? Logo de princípio, para quem está em quadro de... Absolutamente. Pois. Sim. Porque nós estamos neste registro de hiperconectividade, não é? Portanto, e ao mesmo tempo estamos em rede com toda a gente, mas nunca tivemos também ao mesmo tempo tão isolados, não é? Nós cada vez estamos mais isolados, não é? Cada um na sua bolha, não é? E é bom nós termos tempo connosco, sem dúvida, mas é fundamental não nos esquecermos desta componente, não é? Social presencial. E isso é muito, muito importante. Em relação a este tópico, podermos redefinir limites é determinante, não é? Portanto, eu diria mesmo destacarmos aqui a parte dos horários, não é? Estabelecer mesmo horários, não é? Portanto, eu a partir de determinada hora, salvo exceções, não vou ao WhatsApp, por exemplo, não vou ao e-mail. Isto é uma questão de reeducação, claro que não basta carregar no botão on-off e já está, até porque há padrão, não é? Como há bocado falávamos, portanto temos padrões comportamentais que muitas vezes quando demos por isso já estamos lá. Mas aqui a diferença é com autoconhecimento, com autogentileza, nós nos irmos reposicionando, ok, escorreguei outra vez na casca da banana, mas apercebi-me e cada vez vou-me apercebendo mais rápido, estou lá menos tempo, então isto já é um ganho, já é uma conquista. Não é? E portanto fazermos essa redefinição de limites é fundamental, das redes, mas também a tudo o que está ao nosso redor. E muitas vezes os limites começam de nós para nós, não é? Porque precisamos de pôr este tal limite de, eu a partir desta hora não vou ao e-mail. Portanto, mais do que começarmos por pôr limites ao outro, é a nós, não é? E por consequência vai ser mais fácil e mais natural. Depois também uma redução em tudo, claro. não é mais? É um reflexo. Uma última pergunta, muito rápida, que estavas a falar na parte do exercício, que eu acho que é fundamental. O exercício, eu acho interessante, imagina, eu se estiver muito cansada, não me apetece ir fazer um exercício muito intensivo, e durante muito tempo eu obrigava-me a fazer um exercício mais forte, mais pesado, mais... E hoje em dia penso, se o meu corpo está cansado, e corrige-me, porque eu acho isto, é o que eu sinto, não estou a dizer que é certo. E hoje em dia aquilo que penso é, se eu estou mesmo cansada, eu preciso de ir andar, eu preciso de ir fazer um yoga, preciso de ir buscar respiração, preciso de fazer exercício, sem dúvida, mas eu não vou levar-me ao limite, eu vou ajudar o meu corpo a conseguir depois recuperar, dar-lhe aquilo que ele precisa, mas não vou cansá-lo ainda mais. Mas não sei se isto está... Estás a fazer lindamente, Inês, sim, porque isso significa o quê? Que estás a auto-observar-te, não é? Que tens o teu autoconhecimento do teu corpo, da tua mente, das tuas emoções em ordem, não é? Ótimo. Portanto, mas é importante, e pode ser a sugestão para as pessoas que estão aqui também a escutar-nos, precisamente, não é? E há dias, agora ainda foi esta semana, aconteceu-me um dia que eu tinha determinado para fazer determinado tipo de exercício, não é? Mas eu estava cansada, à noite, naquele dia não tinha sido tão reparadora, então o meu corpo não me estava mesmo a pedir aquele tipo de exercício no ginásio que eu tinha definido, e portanto fiz outro, fui dar apenas uma caminhada, e está tudo bem, não é? E isto é, lá está, é trocarmos aquele lado severo, rígido, não, tenho que agora, não é? Porque isto é bom, mas hoje se calhar não é adequado para esta necessidade que eu tenho, não é? E adaptarmos, isto é flexibilidade, isto é saúde, não é? É autoconhecimento, é autoconsciência. Sim, olha, fazia mais uma última pergunta para acrescentar. Vais embora. Não, porque... Podemos ficar aqui a tarde toda. Porque normalmente nós acabamos sempre com a pergunta do que é que significa o 80-20 para ti, mas eu acho que tu foste dando alguns exemplos, concordas? Pronto, foste dando alguns exemplos do que é que significa e como disseste também gostavas. O que é que eu acho que era importante falarmos e percebermos nesta questão também do autoconhecimento que tu falas tanto. Eu, ao longo do tempo, tenho vindo a perceber que o autoconhecimento pode significar diferentes coisas. Tu, hoje, achas que és uma determinada coisa, com determinadas características e definido por determinadas coisas. E se calhar daqui a 2 ou 3 anos dás por ti e pensas, pá, que pateta. Eu, afinal, eu não queria aquilo. Eu, afinal, gosto mesmo ou quero mesmo outra coisa qualquer. E às vezes as pessoas, eu acho que ficam um bocado presas à ideia de que elas são uma determinada coisa e que elas querem uma determinada coisa. Não é? Essa mobilidade e maleabilidade, tu percebes que podes ser meio camaleónica ao longo do tempo, é muito importante para te safar de um burnout, ou não? Eu acho. Isso é muito importante e percebemos que nós não somos mesmo só uma coisa, não é? O nosso ser alberga tantas partes, não é? E temos tantas fases, atravessamos tantas fases da nossa vida, não é? Então aquilo que nós éramos numa determinada altura, aquela versão nossa, vamos atualizando versões. Se calhar não íamos tanto para aquele registro da melhor versão, porque isso leva-nos para um lugar de perfeccionismo, não é? Que no limite pode ser utópico e parece que andamos sempre todos a correr e nunca é suficientemente bom, não é? Ainda nunca chegámos lá e, portanto, saímos um bocadinho disso, diria. Mas íamos aqui para esta noção de vamos tendo atualizações de versões nossas, não é? Então,
À medida também que vamos afunilando o nosso autoconhecimento, às tantas vamos percebendo, ok, aquilo que eu pensava que era aqui uma parte muito, neste momento já não está tão ativa, ou então era uma defesa mental que surgiu para me proteger de alguma dor, de algum desconforto, não é? Então eu acreditei que era aquilo, mas aquilo era apenas uma defesa, que fez parte naquela altura, teve a sua utilidade, agora já não me está a servir. Então fazermos aqui este movimento, não é? Atualização também de mecanismos de defesa, e isso consegue-se geralmente através de, pronto, sobretudo com mais consciência e mais clareza, diria, através de um processo de psicoterapia, para podermos também, com autogentileza, com autocompaixão, aceitarmos isso, não é? Porque a vida é transformação, nós estamos sempre em transformação, e se estivermos em movimento, é bom, é sinal de saúde mental. É isso, mas é também refletires, não é? Conseguires ter tempo para parar e refletires ou analisares, mas porquê é que eu quero tanto, imagina, num quadro de uma empresa, porquê é que eu quero tanto esta promoção, porquê é que eu tenho medo, tanto medo do que é que esta pessoa vai pensar. Se calhar tu nem queres aquilo, tu achavas que querias aquilo porque alguém te disse que tu tinhas que ser o CEO da empresa não sei quê, ou que tu só és válida se fores subindo sempre. É mais. Às vezes descobres, por exemplo, em terapia, às vezes é uma espécie de cebola, não é? Nós vamos descascando as várias camadas, e às vezes, pegando o exemplo que estavas a referir, a pessoa pode perceber que estava ali, imagina, um mindset mais de escassez, que fazia a pessoa estar num registro sempre em modo de fazer, sempre a ter que, porque havia ali um pensamento de escassez, ou porque não ia conseguir, ou porque tinha medo de ser despedida, ou porque, não é? Então tinha que estar sempre a provar alguma coisa, tinha que estar sempre em modo a agradar o outro. E quando a pessoa começa a perceber isso, começa-se a reposicionar, não é? Com equilíbrio. Faz toda a diferença. Boa, obrigada. Então, se tu te conheceres, se souberes ser consistente e flexível, se tu dormires bem ou fizeres por dormir bem, se tu praticar exercício físico, fores passear, tiveres momentos em que sais à rua e cultivas relações sociais saudáveis, crias os teus próprios limites, tu consegues no teu dia-a-dia naturalmente ir contra um quadro de burnout. Certo? Consegues prevenir. Está aí, é? claro. Mas é importante porque acho que é para prevenir e para quem lá está conseguir contrariar numa fase inicial. É mais, Porque acho que é importante como mensagem, não é? Absolutamente, Inês. Para intervir, sem dúvida, e também prevenir, sendo lá está que ninguém está imune, mas a diferença é, se eu tiver o meu kit, não é, de ferramentas, com todas essas que estavas aí a dizer e tão bem, aqui bem presentes, elas vão-me ajudar, mesmo que eu caia lá, eu se calhar não vou ficar lá tanto tempo, não é? Ou não vai ser tão grave. Isso são as bases de um estilo de vida saudável. Nem mais. E um estilo de vida saudável, ao qual temos que juntar a alimentação, que eu não falei e também assumi, mas isto é as bases de um estilo de vida saudável. E, portanto, se nós soubermos o que são estes pilares e os aplicarmos de facto no dia-a-dia, temos tudo para ser saudáveis, para cultivar um caminho de saúde, afastar a doença e sermos felizes. Para vivermos bem. Sim. Com consciência e com equilíbrio. Obrigada, Helena. Foi muito bom.